E hoje eu vou falar sobre um tema muito legal, além de responder as perguntas sobre a semana da Odontopediatria Encantadora. Eu separei um tema bem legal, que é como conquistar uma mãe que a gente percebe no consultório que ela é super protetora à criança. Que isso é comum de acontecer, né? Nesses meus 29 anos de formada, eu já vi de tudo. Doutora Luana, um beijo também. Eu já vi de tudo no consultório. E aí, quando eu acho que eu já vi de tudo, aparece alguma coisa onde eu aprendo também todos os dias. Então, a gente, na verdade, nunca viu de tudo. Mas a figura da mãe superprotetora no consultório, ela é muito comum de aparecer, principalmente na odontologia de bebês. Porque os bebês, eles são frágeis, né? Os pais, quando resolvem fazer uma consulta de bebê, muitas vezes a mãe protela essa consulta do bebezinho por medo. E às vezes por medo de uma experiência que ela viveu quando ela era criança. E aí ela vai deixando passar o tempo até ela criar coragem de levar o bebezinho no consultório. E as mães que criam coragem e levam o bebê no consultório assim que nasce o primeiro dentinho, muitas vezes elas têm essa postura de superproteção. E nós não podemos julgar essa postura das mães, porque isso é muito individual. Tem pai e mãe que cria os filhos bem assim, soltos, não tem medo, não tem receio, mas a maioria tem uma postura com relação ao bebezinho mais protetora. E se você, como odontopediatra, como uma profissional que atende criança, você não tem uma habilidade para transpor essa barreira, que é a mãe super protetora, o que acontece? Você acaba não conseguindo fazer uma consulta assertiva e conquistando essa mãe, que te deu a oportunidade de estar com a criança, com o bebê dela no consultório e fazer o atendimento perfeito. Na Semana da Odontopediatria Encantadora, a gente trabalhou vários temas com relação a também largar convênio, né, a você se libertar daquele atendimento também onde você não cobra consulta, porque hoje é inadmissível que uma profissional que estudou, que fez faculdade, que fez pós-graduação, que tem toda uma técnica, uma habilidade de fazer no consultório, ela não receba um valor justo por isso no consultório. Daí, que eu criei o protocolo Encantamento Tiabela, que me libertou dos convênios. Porque hoje eu faço um atendimento que é assertivo, aonde eu sigo o passo a passo e consigo chegar no resultado, como se diz, 99,9% esperado de um bom atendimento que encanta e que fideliza, né? Eu trabalho muito essa questão nas minhas mentorias com as minhas alunas do curso, aonde a gente faz mentorias em grupo e a gente discute esse tema, que muitas vezes a gente percebe que existem profissionais ainda que estão inseguros com relação a cobrar consulta no consultório. E é essencial, porque a gente vive disso. Então é extremamente importante quando você se depara com uma mãe que ela não, que é uma mãe que tem uma postura super protetora, você ter uma habilidade na sua consulta. Bom, e aí eu coloquei algumas coisas para a gente trabalhar e que vai te ajudar também a abrir a sua mente com relação à questão de você fazer uma consulta assertiva, principalmente com essa mãe que é super protetora, utilizando o protocolo Encantamento Tiabela. Quando eu disse na Semana da Odontopediatria Encantadora que é preciso você se libertar dos convênios, eu falo isso porque você não vai ter tempo no seu consultório de criar uma consulta como eu uso com o protocolo, se você estiver lotada de convênios. Porque os convênios, para que a gente possa receber um valor mínimo no nosso custo de hora de trabalho, a gente tem que atender 2, 3 pacientes por hora. É impossível você realizar uma consulta com uma qualidade excelente, como eu faço no protocolo Encantamento Tiabela, se você está atolada nos convênios. Então, como eu disse muito na Semana da Odontopediatria Encantadora, é preciso você se libertar dos convênios. E eu, com a minha bagagem, com o meu conhecimento desses quase 30 anos de formada, eu consegui criar esse protocolo que me libertou dos convênios, que me fez criar a clínica hoje de maior referência em Belo Horizonte, para não dizer Minas Gerais, na odontopediatria, uma clínica onde as crianças, elas usufruem de uma experiência odontológica incrível, né? Onde os pais enxergam que aquela criança ela está sendo cuidada, ela está sendo amada.
E aí entra alguns pontos que são fundamentais para que você possa compreender como receber uma mãe superprotetora no consultório. E aí eu elenquei algumas coisas aqui. Por exemplo, daqui a pouquinho a gente vai para as perguntas que estão já surgindo aqui no YouTube. Mas eu quero terminar esse raciocínio. Então, por exemplo, para que uma mãe que tem uma postura super protetora no consultório, ela perceba e comece a criar um canal de confiança em você, existem alguns pontos que você precisa melhorar no seu consultório. E se você tem uma caneta, anota agora, porque eu tenho certeza que depois você vai dar uma lida nos pontos principais dessa live que eu estou fazendo e você vai conseguir conectar um pouquinho com as ideias que eu estou te passando. Então, por exemplo, uma mãe que chega com o bebê no consultório e ela se mostra super protetora, aquela mãe que a gente chega e ela tá agarradinha com o bebê, é claro que nos tempos de pandemia a gente não tem muito acesso a carregar os bebês, né? Mas a gente percebe logo que é aquela mãe que está com aquela postura super protetora física também. E aí, uma das coisas que vai fazer você se abrir, essa mãe se abra para você, é você ter preparo. Eu adoro essa palavra. Preparação é uma coisa que faz com que você ganhe a confiança de uma mãe super protetora. Mas, Chabela, preparação como? Preparação no quesito, por exemplo, segurança. Quando uma mãe chega no consultório e encontra uma profissional que ela percebe que sabe o que está fazendo, ela percebe segurança. Então, a segurança, ela é essencial que você passe para aquela mãe super protetora que chegou no seu consultório. Então, jamais você pode receber um bebê de 6 meses, de 7 meses, 8 meses, sem estar preparada, sem saber o que você vai fazer nessa criança. Então, hoje eu tenho muita segurança de trabalhar no meu consultório e receber qualquer idade da odontopediatria, porque o meu protocolo já me diz o que eu vou fazer para cada idade, com escolhas assertivas. E eu ainda digo mais, eu não trabalho mais sozinha. Né? O que eu criei de diferencial no atendimento fez com que a minha clínica crescesse muito. E eu sozinha não consegui suprir a demanda aqui em Belo Horizonte das minhas clínicas. Então, logo no começo, em 2016 mesmo, eu vi que eu precisava arrumar uma equipe. E aí, como entrar uma equipe para trabalhar com a Tia Bela, se não for para trabalhar com a Tia Bela? E aí, o protocolo Encantamento Tia Bela, ele facilita muito para quem começa a trabalhar com ele e para quem quer crescer. Para quem está numa cidade do interior, quer aprender a trabalhar de uma forma assertiva, que atrai os pais nas redes sociais, no consultório, e ele pode preparar esse dentista, esse odontopediatra, também começar a preparar uma equipe para atender conforme eu atendo. E assim aconteceu comigo. Eu comecei a ensinar as dentistas que eu escolhi para entrar na minha equipe a trabalhar com protocolo assertivo. Então, toda a minha equipe hoje, eu tenho uma segurança enorme de estar atendendo na minha sala e saber que tem um bebê de 5 meses, de 6 meses, que está chorando numa consulta dentro da minha clínica, mas eu tenho a certeza que aquela profissional está fazendo todo o passo do protocolo e que no final ela vai conseguir concluir essa consulta, mesmo que seja uma mãe super protetora, porque a mãe, ela visualizou que é uma profissional preparada. Então, quando eu digo que o preparo no quesito segurança, da mãe enxergar o que aquela profissional está fazendo e que ela percebe, que ela sabe o que a Tia Bela está fazendo, ela percebe uma segurança no profissional. E isso é uma coisa que você precisa melhorar no seu consultório. Eu não sei como que você atende. Por exemplo, aqui, ó, tem uma pergunta aqui da Carla. Como faço para saber mais informações? Para fazer sobre o curso Protocolo Tia Bela. Ô, Carla, você pode pelo Instagram mandar um direct que a minha equipe vai te responder, tá? As matrículas, as inscrições, elas estão abertas até domingo agora, né? Até domingo você pode fazer a sua inscrição, que vai ser um prazer ter você na minha turma. Bom, enfim, então, esse quesito da segurança, ele é extremamente essencial. De nada, querida. Então, por exemplo, você vai atender uma bebezinha de 6 meses. Aonde você vai colocar essa bebezinha na sua cadeira? Aí chega a bebezinha, você fica perdido com a sua secretária. Nossa, o bebezinho é pequeno demais. Como que eu vou acomodar essa bebezinha na cadeira do dentista? Eu preciso ter algo que traga conforto para essa bebê e para a mãe.
Porque se a mãe é super protetora, você pega o bebê, coloca numa cadeira dura, sem um aconchego, o bebê cai para um lado, cai para o outro, já demonstra que você não tem preparo. E o preparo vai fazer com que essa mãe comece a criar vínculo de confiança com você. Esse é um exemplo que eu dei da cadeira, né? Eu uso muito uma cadeirinha, vou dar uma dica para vocês aí. Eu uso muito uma cadeirinha da FON, né? A FON tem aeroporto, tem site também. É um bebê conforto delicioso, que ele é todo assim, é aquelas almofadinhas de pescoço da FON que a gente coloca e a gente acomoda. Então eu uso um bebê conforto e eu amo esse bebê conforto, porque eu uso para criança até 3 anos. Aí a criança deita, ela meio que acomoda ali, e a mãe fala, nossa, ficou toda esparrachada na cadeira. E isso facilita a sua abordagem. Quando a gente vai viajar de avião, por exemplo, se eu vou fazer uma viagem aí de 12 horas, vou para a Europa, 12, 14 horas, e eu tenho a possibilidade de viajar na primeira classe, aonde eu vou estar mais bem acomodada? Na primeira classe ou lá na classe econômica? É claro que vai ser na primeira classe. E onde eu vou me sentir melhor naquele lugar? Na primeira classe. Então, nós precisamos aprender a ter posturas dentro do consultório de oferecer uma primeira classe para os nossos pacientes. Mas aí você pode perguntar, Tia Bela, mas aí eu tenho que gastar muito dinheiro para oferecer? Não! Tem coisas que são primordiais, que estão em primeira linha de frente. Uma coisa é o assento do bebê, né? Você não precisa gastar tanto na sua cadeira para você receber o pai na sua cadeira do escritório. Mas você precisa dar um conforto para o seu bebezinho que você está atendendo ali no consultório. Então, são coisas que os pais, eles começam a perceber que você é uma profissional preparada. E isso vai te trazer segurança para atender todas as crianças que chegam no seu consultório. E aí, outra coisa também é conhecimento científico. Uma mãe que tem uma postura super protetora, ela precisa compreender e enxergar que você é uma pessoa preparada. Eu falo muito com as minhas alunas. Eu tenho alunas que fizeram pós-graduação, eu tenho aluna que está na faculdade ainda, eu tenho aluna que já fez mestrado, doutorado, mas que ainda não tinha encontrado o meio de entregar todo o conhecimento para aquela família. E isso faz toda a diferença, porque eu posso saber a melhor técnica para executar uma endo de criança, eu posso saber a melhor técnica para fazer uma frenotomia de um bebê de 3, 4, 5 dias, mas eu não sei a melhor forma de entregar, né, aquele conhecimento, essa habilidade técnica que eu tenho, eu não sei humanizar isso. E hoje o mundo mudou. As pessoas se conectam muito com essa questão, e eu já vou falar da empatia. É preciso que nós, como profissionais que lidam com pessoas, e eu não tiro só a área da odontologia, mas eu falo qualquer profissional que está na área da saúde, precisa se habilitar no quesito humano, né? E aí entra a empatia, que gera pra gente não julgar. A mãe superprotetora por si só, ela é assim. Ela teve um bebê. Por que que eu, Tia Bela, vou julgar o comportamento dessa mãe? Quem sou eu para julgar? Eu preciso ajudar. Então, a palavra-chave hoje, e eu falo muito isso com as minhas alunas, nós precisamos do consultório ajudar. Eu tenho muitos feedbacks das mães nesse quesito da humanização do atendimento. Porque a questão técnica, científica, elas percebem que eu tenho. Mas eu percebo muito que existe uma valorização muito grande na questão da empatia e na questão da ajuda com as mães. Então, se a mãe ela chega com um ar todo protetor no consultório, você não pode julgar, porque se você fizer uma frase na sua anamnese que você vai julgar a mãe, você está afastando essa mãe. Aí ela se fecha mais ainda. Aí ela trava com o bebê dela porque ela já está pensando ali, ih, essa mulher está me julgando. Ela já está pensando que eu sou super protetora, ela não deve ter sido, e você cria uma barreira ao invés de construir pontes. E nós precisamos do consultório. Nós que somos odontopediatras, a nossa maior conexão, não digo maior, né? Porque para mim está no mesmo nível. Mas nós temos uma grande conexão com os pais, né? A gente tem que se conectar com a criança, mas com os pais também. Porque a decisão de que aquela criança está na sua cadeira é feita pelos pais. Eu uso uma frase muito legal no meu consultório e já vou dar como dica para vocês.
Desculpa, gente, eu ando meio rouca. Tô fazendo fono, tô igual criança, fazendo fono aí. Manda os corações pra mim aí, quem já ficou rouca de tanto atender no consultório. Mas eu tô fazendo fono, eu tô igual criança. Mas tô fazendo todos os exercícios, que eu sou muito determinada, eu sou muito focada. Bom, mas aí tem uma coisa que eu falo muito com os pais, que eu falo com os pais, todas as escolhas do seu filho são feitas por vocês dois, né? O pai e a mãe. Então, a escolha da criança estar na cadeira do dentista no meu consultório Tia Bela, foi feita por esses pais. Só desses pais terem agendado comigo, deles estarem ali comigo, tete a tete, entregando o bebê para que eu possa olhar, por mais que eles tenham uma postura super protetora, eu tenho que ter gratidão. Eles me escolheram. E às vezes, a dinamicidade do nosso atendimento, a rotina desgastante, porque talvez você não tenha um protocolo de atendimento assertivo que vai fazer com que você tenha um ganho financeiro melhor e possa começar a dedicar mais tempo para o seu consultório, essa dinamicidade, ela tira muito da gente essa questão da gratidão. Porque a gente passa a atender de um modo tão maçante, 1, 2, 3 pacientes por hora, e a gente, no fim, a gente só pensa no cansaço que a gente tem. E a gente deixa a gratidão de lado. Então, é extremamente importante que você melhore, como eu falei, o seu preparo, no quesito segurança, saber o que você está fazendo, demonstrar para os pais, e isso, ainda vou além disso, né? Os pais enxergam desde a marcação. Obrigado pelos corações. Os pais enxergam desde a primeira pessoa com a qual ele se comunicou para poder agendar uma consulta no seu consultório. Então, essa conexão, esse protocolo que a gente fala, e que faz essa conexão tão boa com os pais e assertiva que eu vejo, né, e que eu posso falar porque eu sou prova viva disso, ela começa e ela tem que começar com quem tem o primeiro contato com os pais para agendar e ela tem que terminar também com a pessoa que está dando tchau para ela na recepção. Então, existem processos assertivos que precisam ser feitos desde o agendamento até o tchauzinho na recepção, que foi com quem ela terminou o atendimento e que está despedindo dela. E isso, gente, as mães, os pais, é como eu falei, o mundo mudou, né? E hoje pela internet, então, existem N possibilidades daquela mãe agendar com qualquer outro odontopediatra de Belo Horizonte. Então, quando eu falo que a pessoa me escolhe, que a pessoa hoje paga a primeira consulta minha o valor de R$ 550, eu tenho que ter muita gratidão. Porque ela poderia ter ido numa de 200, numa de 250, uma de 400, mas não, ela escolheu a Tia Bela. Então, assim, ou ela ouviu falar, né, que eu tenho uma autoridade, que eu tenho uma habilidade emocional, uma empatia, que eu sou uma profissional que quer ajudar aqueles pais, porque é isso que vai fazer a diferença no seu consultório. Quando você começa a trabalhar com protocolo assertivo, você começa a escalonar o valor que você quer chegar. Eu falo muito com as minhas alunas. Ah, Tia Bela, tem umas que falam assim, Tia Bela, mas eu não estou na cidade grande, eu não tenho condições de cobrar o que você cobra. Mas eu não comecei cobrando o que eu cobrava. Em 2016, a minha consulta era muito menor, mas eu fui me preparando, estrutural também, coloquei aqui, né, que o preparo também envolve estrutura, e aí eu fui crescendo, e aí eu fui escalonando o meu valor. Eu tenho uma aluna do meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela, que ela cobrava, acho que era R$ 120 da consulta, R$ 100, e hoje ela cobra R$ 250. Quer dizer, se você for olhar em porcentagem, ela mais que dobrou a consulta. Então, isso você consegue fazer a partir do momento que você se prepara como você está entregando o seu conhecimento científico. Como que você está entregando a sua técnica aprendida na pós, no tempo que você dedicou no seu mestrado, no doutorado, no tempo que a gente dedica estudando artigos, lendo, né? Então, é isso que vai diferenciar o seu consultório. Existem muitos profissionais que sabem muito, sabem fazer, executar técnica, têm estudo, conhecimento, mas não são bem-sucedidos, porque falta essa parte. E tem uma coisa assim, quem já me segue no Instagram há muito tempo sabe que eu tenho muito esse jeito, eu falo mesmo, porque eu acredito muito que todas as minhas alunas, elas me contrataram para ser a sua mentora, para ajudar a deslanchar na carreira, então eu preciso ser muito honesta. Então eu falo assim que o meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela não é para qualquer pessoa. Ele é um curso para alguém que realmente passou pelo fundo do poço, assim como eu passei, quando eu resolvi abandonar os convênios. Porque quando eu resolvi abandonar os convênios, eu me vi sem paciente nenhum.
eu não dediquei para uma carteira de clientes particulares. E aí eu resolvi largar os convênios. Eu queria dar uma virada na minha vida. Ainda bem que eu tive essa vontade. Então, assim, a partir do momento que eu fui no fundo do poço, eu quis. Então, o meu curso é para as pessoas que querem mudar de vida, que querem parar de fazer olhadinha sem cobrar, pessoa que quer crescer, que quer ter uma mentora que vai ajudar a empreender. Ah, Isabela, mas eu não tenho muito dinheiro, eu não tenho como ter uma clínica conceito como você tem em Belo Horizonte, que eu vejo no Instagram, toda maravilhosa e tudo. Eu não comecei assim. E outra coisa, eu comecei as minhas clínicas, a primeira clínica que eu criei foi no Life Center, que eu até postei hoje lá, o prédio é maravilhoso, aqui em Belo Horizonte. Mas, naquela época, eu também administrava a clínica do meu pai, que era de bairro, onde pessoas com poder aquisitivo bem menor tinham, a gente tinha a nossa clínica odontológica. Então, depois de um mês, eu implementei o protocolo Encantamento Tiabela nesse bairro de poder aquisitivo mais baixo. Mas só que com um valor de consulta menor do que eu implementei numa consulta onde o poder aquisitivo era mais alto. E todas duas foram sucesso, porque o protocolo era o mesmo. Então, o protocolo ele é feito para você independente aonde você atende. Você não tem que ter uma clínica igual a minha, mas você tem que pensar grande que você vai chegar igual aonde eu cheguei, ou até mais. Mas ele é para pessoas que querem mudar e que querem focar, serem determinadas e receberem minha ajuda. E uma coisa que eu digo muito para as minhas alunas, existe uma parte que é a minha entrega, que são as aulas que eu dou, são todos os módulos que eu entrego, odontologia de bebê, odontologia, o protocolo em si, como Tiabela pensa, como empreender. Você pode também ter acesso aos tópicos do módulo, é só mandar também um direct. E aqui no YouTube tem o link também para inscrição no curso Protocolo Encantamento Tiabela. E também no Instagram está na minha bio. Então, existe uma parte que é a minha entrega, que eu faço assim, que eu tento fazer sempre com muito esmero, respondendo as perguntas também, fazendo as mentorias. Mas existe uma parte que eu falo com as minhas alunas, que cabe a você, né? Então, o meu curso é para uma pessoa que quer receber o que eu tenho para entregar, mas que também quer caminhar ao encontro daquilo que eu tenho para entregar. É muito importante isso, porque ninguém muda se não sair do lugar, né? Se a gente continuar do mesmo modo que a gente está e se a gente não está satisfeita, você vai passar o resto da sua vida nesse lugar. Então, o protocolo ele veio para te dar uma oportunidade de mudar o seu consultório, a maneira com a qual você trabalha, para que você saia desse lugar que você ainda não está satisfeita e encontre o seu lugar com o seu objetivo. E quantos profissionais passam uma vida inteira sem nem pensar qual é o meu objetivo? Ah, meu objetivo é ficar onde eu estou mesmo, só recebendo X e pagando X de conta. Ou seja, não evoluindo. Então, é extremamente importante que você entenda que você, para você crescer, você precisa sair do lugar. Bom, então, com respeito à mãe que tem essa postura superprotetora, eu falei da segurança, do conhecimento científico, da estrutura, da empatia, né? Da gente ser amorosa, compreensiva, ter essa habilidade humana, aconchegante, não julgar, ajudar. E a outra coisa é que tudo isso que eu falei vai fazer com que você conquiste essa mãe ao longo da consulta. E sabe o que a gente percebe no final da consulta? Que ela vai abrindo o coração. E ela vai abrindo o coração e vai abrindo até assim a parte motora também, porque ela começa a confiar em você. E aí no final, o que a gente encontra? Uma mãe super satisfeita com a consulta, porque você não julgou, você ajudou e você fez ela enxergar que você tem preparo, que você sabe o que você está fazendo. O choro é uma coisa que acontece, né, sempre, é muito comum de acontecer, principalmente a crianças até 3 anos. E se você não faz um preparo bem feito com essa mãe e vai para a cadeira atender essa criança, o desastre pode saber que vai acontecer, né? Então, o meu protocolo, ele vai te ensinar tudo que você tem que falar com os pais a respeito do choro. E no meu curso, eu não só ensino nas aulas, como eu dou também as minhas lâminas que eu uso no meu consultório. E para as que fazem a inscrição em primeiro lugar, elas ganham também um vídeo onde elas têm acesso a eu fazendo uma consulta e eu explicando para uma mãe todas as lâminas. E isso faz diferença, porque as lâminas, elas te dão uma ordem cronológica correta, assertiva, e que faz com que a consulta ela vá sendo construída
aquilo que é pertinente para aquela idade para você falar com os pais. É claro que muitas vezes a gente sai um pouquinho do foco da lâmina, porque a família apresenta alguma demanda única, né, distinta, mas você vai ter uma habilidade para você estar preparada na base, para que essa mãe, que é super protetora, ela enxergue em você uma profissional diferenciada. Bom, então, espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou tirar um pouquinho das dúvidas da semana da Odontopediatria Encantadora. E eu gosto muito de receber bilhetinho aí no Instagram, se você gostou das dicas que eu te dei sobre a mãe superprotetora. Bom, tem uma pergunta aqui, ó. Boa noite, Tiabela. Tiabela, vamos fazer a primeira pergunta. Você ensina no protocolo como fazer a primeira consulta? Claro que eu ensino. A primeira consulta, ela é, como se diz, eu falo que não tem aquele negócio de amor à primeira vista. A primeira consulta, ela é a grande oportunidade que você tem de conquistar esses pais, para que seja amor à primeira vista e para que esses pais saiam encantados. Eu amo a palavra encantado, porque eu me baseei muito na Disney. E aí, hoje eu perguntei para uma mãe de uma paciente minha, porque ela chega lá e fala, Tiabela, você alegra assim todo dia, você é desse jeito e tudo? Toda vez que ela vai lá, eu tô assim, eu falo, não, sou, por graça de Deus e por comprometimento com a minha profissão, eu sou alegre sempre assim. Aí eu brinquei com ela e falei com ela, onde você acha que eu passei minha lua de mel? Aí ela olhou, não tô acreditando. Eu falei, é lá mesmo, na Disney. Então, assim, eu sou extremamente apaixonada pela Disney, porque a Disney vive de encantamento e quem tá encantado fala sempre daquele lugar que tá encantado. Se você conhece alguém que já foi na Disney, com certeza quando ela chegou da Disney, ela estava falando para todo mundo. E a primeira consulta, ela é a sua grande oportunidade de encantar. Mas não encantar de qualquer jeito, mas de encantar com excelência, apresentando um protocolo assertivo de marcação, de agendamento, de divulgação nas redes sociais. Ah, Tia Bela, mas eu tenho vergonha. Mas comigo no curso eu vou te ensinar como sair dessa vergonha. Não vou te ensinar a ficar sem vergonha, mas vou te ensinar a sair dessa vergonha e ser quem você precisa ser para se conectar com as pessoas que estão do outro lado, né? Isso é um processo. Eu falo que a evolução profissional, ela vem muito também da evolução pessoal. Nós não vamos conseguir ser pessoas melhores na profissão se nós também não trabalharmos, sermos pessoas melhores na nossa vida, no dia a dia, né? De querer ajudar, de a gente evoluir mesmo, né? Eu acho que a melhor maneira que a gente tem de evolução pessoal é estender as mãos. Eu sempre gostei muito de trabalho social. O meu chamado muito assim na minha igreja, eu sou católica, mas amo os evangélicos também. O meu trabalho, o meu chamado muito grande foi para trabalhar com pessoas presas. Eu fiz durante muitos anos um trabalho de louvor em presídios. Isso era o que me dava uma evolução, um crescimento pessoal muito grande. Então, assim, eu acredito muito que a gente precisa buscar em paralelo com o crescimento profissional a evolução pessoal. É extremamente importante você que lida com criança, que são seres em construção. Eu falo muito com as minhas alunas. A gente trabalha com os seres mais frágeis, mais sinceros, mais fofos do mundo. E, ao mesmo tempo, também são seres que estão, assim, vivendo muitas vezes situações de estresse, de medo e que não são compreendidos. Eu fui uma criança que fui no odontopediatra e minha mãe não podia entrar no consultório. Eu acho que eu construí também esse protocolo pensando muito na minha experiência péssima que eu vivi. Claro que na época não existia lúdico, não existia nada disso, não foi culpa dele, da situação. Mas se eu tive a oportunidade de criar um protocolo que fizesse com que a criança passasse por uma experiência incrível na odontologia, na odontopediatria, isso me encheu de alegria. Bom, então a primeira consulta, ela é de extrema importância e é claro que eu ensino a primeira consulta no meu protocolo. É ela que eu mais trabalho nas minhas mentorias em grupo com as minhas alunas. Agora vamos ver a outra pergunta. Vamos ver a próxima pergunta, só um minutinho aqui. Bom, a segunda pergunta é: tenho muita vergonha das redes sociais. Será que você consegue facilitar isso com algum módulo do seu curso? Sim. Eu tenho uma aula que eu dou que eu falo muito sobre a questão da vergonha. Gente, as pessoas são diferentes, os profissionais são diferentes. Você não precisa ser tão comunicativa como eu sou, como outra pessoa é. Mas um mínimo, né, de conexão você precisa fazer com os pais e com a criança. Então, existe um nível de timidez que ela não é aceitável para quem trabalha em consultório e quer trabalhar com criança. Mas só
que você consegue, mesmo sendo tímida, vencer essa objeção. Como, Tia Bela? Eu ensino muito isso no meu curso. Vamos procurar quais os pontos que você que você está ficando paralisada com a questão da timidez. Então, as redes sociais, hoje, é fundamental que você esteja nas redes sociais. Quando alguma pessoa fala assim, nossa, eu vou te indicar uma dentista, vou te indicar a Tia Bela. Aí fala, Tia Bela, ela tem Instagram? Tem Instagram, é Tia Bela Odonto Kids, que é o Instagram da minha clínica. Com certeza a mãe vai dar uma passadinha lá. E aí indicou você e a mãe deu uma passadinha e não te achou, que é o pior ainda. Ou te achou e a sua publicação, ela tá lá, sua última publicação foi a. Vamos colocar uma publicação há 6 meses atrás, há um mês atrás, há 2 semanas atrás. Não serve, não serve. A sua publicação ela tem que ser recente, né? Porque a mãe quer saber como você está agora. Poxa vida, mas essa dentista tem 2 meses que não publica nada, o consultório dela tá meio parado, acho que ela não tem muito paciente, não. Então, eu ensino as minhas alunas esses toques, né, que fazem com que ela perceba que ela precisa ir para as redes sociais. E como ir para as redes sociais? Eu tenho um módulo que eu disponibilizo alguns vídeos que eu faço com os pais para conversar, aonde eu deixo as minhas alunas se inspirarem nos meus vídeos, usarem até o mesmo texto, para poder criar os próprios vídeos e para poder sair do armário nessa questão da timidez. Né? Olhar no espelho, grava uma vez, grava de novo, manda para mim. Minhas alunas me mandam os vídeos. Olha aí, Tia Bela, eu gravei um vídeo, o que você achou desse? Eu corrijo, né? Eu corrijo com muita presença de Deus, com muito respeito, sem querer criticar no mau sentido, mas sendo uma crítica construtiva. Então, a questão da timidez, ela é muito trabalhada no meu curso. Vamos ver a próxima pergunta. Depois eu quero fazer uma pergunta que está aqui, olha. Acho que eu vou fazer essa. Denise Custódio está perguntando aqui no YouTube. Tia Bela, nesse protocolo, para pôr em prática, eu preciso de investimento financeiro, de estrutura? Olha, o protocolo, como eu falei, eu montei o protocolo também numa clínica de poder aquisitivo baixo. Então, eu tenho como te ajudar a melhorar aonde você está, como você está, sem você gastar muito dinheiro, porque o protocolo ele pode ser utilizado desde uma estrutura como eu tenho hoje, mas também num consultório pequeno. Claro que eu vou te ajudar a fazer escolhas com menos gasto, como eu fiz também na clínica que eu montei de bairro. Então, o protocolo é para todas as pessoas. O que eu mais quero das minhas alunas é a vontade de crescer. Eu vou dar um exemplo sobre investimento que às vezes as pessoas ficam com medo. Eu utilizei por muito tempo, na clínica de bairro que eu montei em 2016, os enfeites do meu consultório, sabe de que era? Era de bichinho de EVA, que você compra nessas lojas de festa infantil. Super tranquilo de comprar, baratinho. Por quê? A gente consegue, com bom gosto, com carinho, com amor, melhorar a aparência do consultório e tornar o ambiente mais atrativo. E eu vejo uma coisa que eu vou dar uma dica, às vezes eu vejo no Instagram, pessoas que atendem criança, mas que montam, às vezes, um vídeo bonitinho para colocar no Instagram, e a parede tá lá assim, ó, da cor da parede aqui, ó, que tá atrás de mim. E ela pega como é que chama esses adesivos de vídeo que a gente coloca no vídeo e fica muito bonitinho o consultório, mas é irreal, né? E aí eu fico pensando, eu olho e falo assim, ô gente, o vídeo ficou bonitinho, mas a realidade daquela criança e aquela mãe que foi no consultório não tinha isso. Então, mas a pessoa pensa assim, não tem como eu plotar uma parede, não tem como eu gastar muito, porque eu não tenho condição. Mas você tem condições, sim, de comprar uns adesivos, comprar um bonequinho de EVA, pregar na parede. Então, assim, não fique preocupada sobre essa questão de fazer um investimento financeiro alto. À medida que você vai crescendo com o protocolo Encantamento Tia Bela, você vai tendo vontade de ir melhorando também no quesito da estrutura, tá? Então, eu espero que eu tenha te respondido aí, viu, Denise? Agora vamos a outra pergunta que vai ser colocada aqui. Deixa eu só colocar aqui um minutinho. Próxima pergunta. Só um minuto. Estou perdida e não sei nem por onde começar. Eu tenho receio de não conseguir seguir o seu protocolo à risca. Olha, eu acho que o protocolo foi feito para você que está perdida e não sabe por onde começar. Você vai começar pelo meu protocolo. Eu vou te ensinar as escolhas assertivas, desde como se expor para atrair os seus pacientes na sua cidade e também como marcar,
como agendar, como receber esses pais no seu consultório, encantando, como fazer a consulta desde a chegada da criança, tudo que você vai fazer com a criança, até chegar na cadeira, depois da cadeira, o que que você vai falar com os pais. Eu literalmente, eu te ensino pegando pela sua mão como que você vai fazer. E os módulos do curso, eles são muito gostosos de assistir, porque eu fiz de um modo simples, para que todas as pessoas tenham facilidade de compreender. É uma linguagem muito tranquila. E, além disso, todos os módulos do protocolo, dos passos da consulta, além de eu ensinar falando, eu mostro em vídeo cada etapa da minha consulta. Então, não tem como a pessoa não aprender o protocolo. Se você está perdida, você vai encontrar no meu curso, no protocolo, a bússola, né? O GPS que você precisa para poder sair do lugar que você está. E é de onde você está que eu vou literalmente te ajudar. Próxima pergunta. Vou ler aqui só um minutinho. Enquanto isso, Janaína é minha aluna linda. Um beijo para você, minha querida. Só acompanhando você aí, ó, cada dia mais, com esse jeitinho tão lindo de atender, né? Um beijo para você bem grande. Bom, a outra pergunta. Estou insegura e se eu não me adaptar com o curso online, tenho garantia de quantos dias? Quantos dias? Olha, eu dou garantia do curso de 15 dias para as pessoas poderem ter segurança de comprar o meu curso Protocolo Encantamento Tia Bela, assistir o primeiro módulo, assistir o segundo módulo, e se ela não gostar, eu devolvo o dinheiro todinho, sem perguntar nada. Até hoje eu não tive nenhuma aluna minha que me pediu dinheiro de volta, e graças a Deus eu fico muito feliz com isso, né? Porque a gente sente que as pessoas se conectam com aquilo que eu estou entregando. E aí eu fico pensando assim, fazer o curso, faço o curso ou não faço o curso? Isso é uma questão de prioridade para aquilo que você quer para a sua vida profissional. Que às vezes a pessoa fala assim, eu não quero pagar 290 de parcela no curso com a Tia Bela. Mas se você parar para pensar, se o seu celular quebrar hoje, caiu no chão e quebrou, com certeza você vai arrumar o dinheiro para consertar o seu celular. Mas muitas vezes a gente não dá valor àquilo que vai trazer um ganho maior para o nosso consultório, até para comprar um celular novo do que para consertar. Então, eu acredito muito em prioridade. Eu acredito que as pessoas têm que fazer as escolhas pensando muito no foco e no grande objetivo que ela tem na vida profissional. Então, a questão financeira do meu curso, de comprar ou não comprar o curso, ter medo de investir, pode ficar tranquilo que se você não gostar, com 15 dias eu te devolvo. Mas, graças a Deus, nenhuma das minhas alunas pediram de volta e, pelo contrário, existem muitos depoimentos no meu Instagram sobre a mudança que eu ajudei as meninas a fazerem, não só no quesito das entregas, de como entregar, mas também no lado humanizado, nessa questão das mentorias em grupo, que eu ajudo a cada uma a conquistar um pouquinho a mais, né, na evolução pessoal. Porque eu acho assim que nós viemos aqui no mundo para a gente deixar algum legado, né? A gente precisa ser lembrado por alguma coisa boa que a gente fez. Então eu falo que eu me esmero todos os dias para que as crianças que eu atenda todos os dias fique algo de bom no coraçãozinho delas, na mente das mães, porque a gente precisa entender que além da odontopediatria ser a nossa profissão, ela é uma missão. Tem até uma frase que eu falo muito, é que quando eu encontrei na minha profissão a minha missão, eu encontrei a minha melhor versão. Então, eu penso muito que para você, que às vezes fica pensando, não, eu não quero fazer o curso com a Tia Bela, eu não tenho limite no meu cartão e tudo, a gente encontra sempre muito mais desculpas para a gente não sair do lugar de onde a gente está, para a gente evoluir, do que a gente foca numa mudança verdadeira de padrão, de consultório, de atendimento, de entregas, né, de ser valorizado. Porque o meu valor hoje, quem dá sou eu, né? Eu que determino o meu valor no consultório. E aí, esse valor financeiro que eu determino da minha consulta, eu determino porque eu sei que eu estou entregando algo de valor para os pais. Então, chega de procrastinação. É hora de você que tem mudança, que quer fazer uma mudança na sua vida profissional, você precisa sair do lugar. Independente de ser com a Tia Bela, de ser com qualquer outra pessoa, você precisa enxergar que a mudança, que esse investimento no lado humanitário, ele precisa ser feito no seu consultório.
na sua mente para que isso seja refletido no seu consultório. Fazer pós-graduação, tem que fazer, tem que estudar, mas também tem que investir em curso que te prepare exatamente nessa conexão dos pais que enxergam o profissional, não só o profissional como odontopediatra, mas quem é essa pessoa que está atendendo a minha criança. Ele precisa enxergar o conhecimento, como eu falei, a técnica bem feita, mas ele precisa também enxergar que é uma profissional bem preparada para poder atender, cuidar daquela criança. Eu adoro e falo com as minhas alunas que o termo mais lindo para a nossa profissão é o cuidado. A gente cuida das crianças, né? Então, e eu ainda falo mais uma coisa. Quando você pensa que você vai investir num curso que o valor é R$ 290 mais ou menos de parcela, uma consulta por mês, e o tanto de possibilidade que você tem de crescer no seu consultório, esse valor não é nada para mim, né? O que eu ensino é muito maior do que isso. Vai te dar possibilidade de abrir o seu horizonte e se tornar referência e ter uma agenda lotada de pacientes só de criança e particulares, e com o valor que você merece, para você poder ocupar o lugar que você merece ocupar. Bom, agora eu vou para outra pergunta. A Maria Júlia está perguntando como é essa cadeirinha para atender bebês. Essa cadeirinha, esse bebê conforto que eu uso, ele é da FOM. Aí você tem que procurar na internet lá a FOM. Ele é excelente, eu amo. Bom, tem outra pergunta aqui também, ó. Não tenho tempo, será que eu consigo fazer o protocolo? Bom, essa pergunta eu queria até que a pessoa me explicasse um pouquinho mais. Você não tem tempo para fazer a consulta com o meu protocolo, ou você não tem tempo para fazer o curso, né? Vão responder as duas. Tempo é uma questão de prioridade, né? A prioridade, ela vem muito do quanto eu dou importância para algo. Eu falo muito isso com as minhas alunas. Se você quer sair do lugar, você precisa pensar o quanto é importante sair do lugar para você, porque aí você vai ser uma pessoa com foco, com atitude, né, de renovação de tudo. Então, ter tempo para fazer o meu curso, Protocolo Encantamento de Chabela, você arruma. Ele é online, ele é gravado, você pode fazer de onde você estiver, você não precisa desmarcar a sua agenda para fazer o meu curso Protocolo Encantamento de Chabela. Então, você tem a possibilidade de fazer ele todo na sua casa. E digo mais, você ainda pode começar a assistir, gostou de uma aula, colocou em prática, porque é importante você seguir o curso fazendo os módulos na ordem correta que eu coloquei. Aí chegou no ponto que eu comecei a colocar em prática, mas eu lembrei que isso aqui não está muito seguro. Volto na aula que a Tia Bela está fazendo e assisto de novo, e aí eu fico mais certificada de como eu tenho que agir naquela hora ali. Então, para mim, hoje, eu vejo que curso online é maravilhoso. Curso online me deu possibilidade de ajudar pessoas em Portugal, no Acre, Recife. Eu tenho alunas em todos os locais do Brasil espalhadas, exatamente porque o curso ele é online. Bom, gente, eu fico muito feliz de ter vocês aqui. Se alguém tiver alguma pergunta no Instagram também pode fazer que eu respondo, viu? Tô muito feliz, manda os corações aí para mim, tanta gente bacana. A Janaína escreveu, difícil não gostar do protocolo Tia Bela, super indico. Obrigada, viu, minha aluna querida? A doutora Júlia Oliveira também mandou, oi, Tia Bela, admiro muito você. Gente, eu tenho um sentimento de gratidão muito grande só de ter vocês como seguidores, viu? Porque eu percebo que tudo que eu vivo no meu consultório, eu inspiro muitos profissionais do Brasil e eu fico extremamente feliz. E o meu desejo é que todas as minhas alunas, todos vocês tenham realmente sucesso na profissão, porque o sucesso, ele não é o dinheiro que eu estou ganhando hoje em dia. O sucesso para mim hoje eu vejo que é o reconhecimento do trabalho bem feito que eu tento fazer. Então isso é sucesso para mim, né? Bom, ali tá a Elci também falando, quero comprar. Manda o direct pra gente ou vai na bio do meu Instagram, que as inscrições, elas vão se encerrar no domingo e lá tem tudo. Quando você clicar no link, aparece quantas parcelas, direitinho, que você pode dividir até 12 vezes, 200 e pouco. Então, é um curso muito acessível quando você pensa que a parcela é quase que uma consulta que a maioria das pessoas compram. Mas eu quero muito ser a sua mentora. Eu quero te ajudar a mudar você de lugar. E eu estou aqui me doando agora com você. Por quê? Porque eu quero muito que muitas tia belas sejam multiplicadas por todo o Brasil. Para ter o sucesso que eu tenho, como eu falei, é o meu desejo e o reconhecimento dos pais
e hoje me dar ao luxo também de ter os meus horários que eu posso jogar o meu tênis, que eu posso ficar com a minha família, fazer as minhas coisas e continuar escalonando o valor da minha consulta, que hoje a minha primeira consulta ela é R$ 550. Então eu vejo assim que eu tenho muito para crescer, para ajudar a minha equipe a crescer também, né? E com quase 30 anos de formada, muitas pessoas já tinham desistido da profissão. E eu tô aqui, ó, firme e forte, porque eu tenho muito gosto de trabalhar com o protocolo que eu criei. Então, um grande beijo para vocês aí que me ficaram comigo aqui essa noite. E espero vocês no meu curso lá do outro lado. Se você fizer inscrição hoje, você já começa a ter acesso às minhas aulas, tá bom? Um grande beijo e muita gratidão mesmo no coração, tá? Fiquem com Deus.